Saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra poderosa em forma de áudio devocional, a qual se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Para aqueles que estão ouvindo ou assistindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem e ativem a opção de todas no sininho, para que a obra venha a ser feita em vários lugares ao mesmo tempo, através da palavra do Senhor compartilhada. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, mais uma vez o Senhor nos leva para esta palavra. O centurião Cornélio. Vamos estar lendo o versículo 1 até o versículo 8. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia a Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Aleluia. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor falou através do anjo que estava se agradando de Cornélio, porque era um homem que era temente a Deus com toda a sua casa, era piedoso e fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E o anjo veio trazer este recado a Cornélio, que ficou muito atemorizado quando viu o anjo. Mas o anjo disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então Deus tinha se agradado da forma a qual Cornélio orava e da forma a qual ele ajudava o próximo. Aleluia. E mandou que ele enviasse homens a Jope e chamasse a Simão, que tem por sobrenome Pedro, Simão Pedro, que estava na casa de outro Simão, do Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. E Simão Pedro tinha um recado da parte de Deus para Cornélio. Aleluia. Então ali se desenrolou, através dessa visão, Deus queria ali no final de tudo batizar Cornélio, aqueles que estavam na casa de Cornélio, com o Espírito Santo de Deus. Então o Senhor enviou primeiro o anjo, e através do anjo deu o recado para que Cornélio enviasse os servos seus até Pedro, para que chamasse ele. Aleluia. Para vir até a sua casa. Então, quando o Senhor quer fazer algo, o Senhor move céus e terra, envia anjo, faz o que for preciso, mas Ele cumpre o seu propósito, a sua vontade, o seu desígnio. É isso que Ele quer nos mostrar e nos falar essa noite. Que quando Ele quer fazer algo,
Ele envia anjos. Ele faz o que ele quiser para cumprir a sua vontade. Quando Daniel estava ali com 21 dias de jejum e oração, Deus enviou o anjo para que, aleluia, o anjo desse resposta a Daniel do que iria acontecer nos últimos dias. Quando Deus queria avisar a Maria que ela daria à luz um filho, que ela daria luz ao Salvador da humanidade, Deus enviou o anjo para falar com Maria. Quando Jesus nasceu, Deus enviou seu anjo para falar com os pastores que estavam ali no campo. Muitas vezes, quando Gideão estava ali em dificuldade, malhando trigo no lagar, Deus enviou o anjo para o encorajar, para vencer os midianitas. E muitas vezes, quando Deus ia dar, aleluia, sanção para o pai e para a mãe dele, Deus enviou o primeiro anjo avisando que daria um filho nazireu aos dois. E muitas vezes também o Senhor enviou seu anjo para falar com os seus escolhidos. Muitas outras vezes o Senhor agiu desta forma. Quando Elias estava ali no deserto, com fome e com sede, Deus enviou o seu anjo para alimentá-lo, para que ele pudesse seguir viagem. Aleluia. Não foram muitas vezes que o Senhor enviou o seu anjo para falar de algo que ele queria ou que ele iria fazer. E o Senhor usa os seus anjos como mensageiros e também como instrumento, às vezes de vingança, como ele enviou o seu anjo contra Senaqueribe, seu exército, e ele matou mais de 185.000 soldados. Aleluia. Várias outras vezes, quando Davi mandou contar os soldados de Israel, o Senhor enviou seu anjo que saiu destruindo em todo Israel e matou não sei quantos mil homens. Mas quando o Senhor quer fazer algo, Ele levanta anjos, envia anjos, levanta pessoas, como o apóstolo Pedro que estava orando, e ele enviou Pedro até Cornélio para que ele contasse a história de seu filho, a história de Jesus, e para que todos fossem batizados com o Espírito Santo e também nas águas, e pudessem obter a salvação. Então, se Deus falou que vai salvar, que vai batizar, que vai curar, que vai libertar, que vai fazer qualquer coisa que seja, e se a gente fizer a nossa parte, obedecendo a sua palavra, pode ter certeza que Ele vai cumprir, ainda que Ele envie o anjo para anunciar ou para fazer, ainda que Ele envie alguém para te ajudar, mas Ele irá cumprir a sua palavra se nós fizermos a nossa parte. Ele sempre vai cumprir a sua palavra, mas cabe a nós obedecer, ter uma vida de oração como Cornélio tinha, ajudar o próximo, vivermos na sã doutrina do corpo, da alma e do espírito, amando a Deus em primeiro lugar e amando o próximo como a si mesmo, e obedecendo a palavra do Senhor, para que Ele venha enviar o seu anjo, assim como Ele enviou também para Zacarias, quando estava ali oferecendo incenso ao Senhor. O Senhor enviou o seu anjo para Zacarias quando ele estava na casa do Senhor, oferecendo incenso. E o anjo disse para ele que ele teria um filho, que o nome seria João, e que ele prepararia o caminho do Senhor. Mas que a gente não faça como Zacarias, que duvidou da palavra do anjo do Senhor, da palavra do Senhor que veio através do seu anjo. E por isso ele ficou mudo até que a criança nascesse. Porque Deus, quando Ele quer fazer, Ele envia anjos, assim como Ele enviou também os 3 anjos para falar com Abraão e com Sara, que o tempo de Isaac nascer estava perto. Então Deus, quando Ele quer fazer, Ele envia anjos, Ele envia
servos, envia pessoas, mas a vontade dele, ele cumpre, independente se vai ser através dos anjos, através de pessoas, ou se ele mesmo vai fazer de forma direta em nossas vidas. Mas a vontade dele, se nós obedecermos a sua palavra, ele vai cumprir a sua vontade e as suas promessas sobre a nossa vida. Então guarde essa palavra. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.